Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu estou passando aqui só para dar um toque aí para quem opera setup. Não é o meu caso, né? Assim, eu não opero o setup em si, mas eu analiso o tipo de setup em relação ao que eu imagino que o preço vai fazer. Então, para mim, o movimento, o contexto é muito mais importante do que o setup. Mas tem muita gente que opera o setup em si. Então, hoje eu quero falar sobre a média móvel de 20 períodos ou de 21 períodos aí. Tem gente que opera com uma média móvel de 20 períodos, outros com uma média móvel de 21 períodos. Então, eu estou falando porque eu ouvi muito sobre isso daqui quando eu comecei e fiz muita coisa que deu certo, fiz muita coisa que deu errado, e a pergunta era, por que tem hora que dá certo, por que tem hora que dá errado? É a pergunta que todo mundo faz, né? Então, eu quero falar aqui, eu não tenho a verdade absoluta, mas vou dar a minha visão em relação a esse tipo de operação, tá? Fiz aqui algumas marcações para mim poder me localizar, para poder passar para vocês aí alguns conceitos, tá certo? Então, a ideia é o quê? A ideia é o que passam, o que o pessoal passa. Tocou na média por cima, compra, tocou na média por baixo, vende. Isso aí é muito stop, é muita coisa que muito dinheiro que você perde se você levar em consideração que realmente deveria ser assim. Tocou por cima, compra, tocou por baixo, vende. Tá? Então, o que nós temos aqui? Primeiro, o primeiro toque na média, ele teria dado algum tipo de ganho aqui? Teria, possivelmente uns 11 pontos no dólar, né? Uns 11 pontos no dólar. E por que que por que que isso funcionou? Por que que isso funcionou e outros não funcionaram? Por quê? Porque nós temos aqui, primeiro, uma puxada de compra, ou uma tentativa de puxada de compra. Então o mercado ele tende a voltar para fazer uma nova tentativa. Ele tende a fazer uma, duas, três tentativas, às vezes até 4 tentativas, que foi o caso aqui. Então, nesse caso, quando ele tende a fazer uma tentativa de rompimento e volta na média, o preço tende a bater na média e voltar para cima novamente. Tá certo? Então veja, por que que aqui, por exemplo, na barra de número 14, por que que ela bateu por baixo e não voltou? Por quê? Porque nós vimos aqui, uma puxada de compra, duas puxadas de compra, três puxadas de compra. Então, o que que o preço faz depois de três puxadas, três tentativas de ir abaixo? Ele reverte, tende a ir para cima, certo? Então, por que que aqui eu não poderia vender após o preço tocar na parte de baixo da média? Porque depois de três tentativas do mercado vir abaixo, ele tenta ir acima. Tá certo? Então, isso daí é um dia aqui. Temos mais outros dias aqui. Aqui, por exemplo, por que que aqui tocou na média e funcionou? Por quê? Olha lá, veja que o mercado começa com gap de baixa, faz a primeira perna de baixa, faz a segunda perna de baixa, até então não tinha tocado na média, e sobe mais ou menos na região de topo. Aqui é um setup que a gente chama aqui de M2S, tá? Então seria topo duplo a favor da tendência. Por que que a média aqui ela obedeceu o preço? Por quê? Porque o mercado tende a fazer a terceira perna. Olha lá, veja o que ele fez. Primeira perna,
segunda perna e ele tende a fazer a terceira perna. Então, se eu faço uma venda aqui nessa região de topo, meu stop vai em cima do topo do dia, mais ou menos, e a minha expectativa é o fundo que ela já havia deixado aqui, que ela vem aqui fazer só o falso rompimento normalmente desse fundo e vira. Depois de 3 pernas de baixa ou de 3 pernas de alta, o mercado tende a fazer uma correção ou virar a tendência ou consolidar. Nesse caso aqui ele virou a tendência, rompeu o topo do dia aí, tá certo? Então se você está operando a média móvel de 20 períodos, olha lá, observa, primeira perna, segunda perna, tocou. Eu tenho espaço para mais um trade aqui? Tenho. Se eu estou na segunda perna, eu tento buscar a terceira perna. Então eu tenho aqui condições de operar o setup da média quando eu tenho esse contexto. Tá certo? Vamos ver aqui outra situação. Olha lá. Por que que aqui ele não respeitou a média? Espera um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Olha lá. Por que que aqui ele não respeitou a média? Veja que o mercado ele já vem aqui, ó, de uma alta, né? Ele vem aqui, ó, com uma perna de alta, 2 pernas de alta, 3 pernas de alta. Depois de 3 pernas, o que que o mercado faz? O mercado reverte. Ele faz uma consolidação, ele faz uma reversão, ou ele faz somente um pullback, aí uma retração. Nesse caso, eu não poderia aqui comprar na média. Por que que eu não poderia comprar na média? Porque o mercado já deu 3 pernas de alta. Tá certo? Então, se o mercado deu 3 pernas de alta, eu tenho que esperar agora 3 pernas de baixa. Então, veja, a primeira perna de baixa, a segunda perna de baixa ele rompe. Aí depois ele vem e faz a terceira perna de baixa. Para daí então fazer o quê? Uma retração. E essa retração também vem com 3 pernas, ó. 1, 2, 3. Tá certo? Então, por que que aqui não funcionou? Não funcionou porque ele já tinha dado 3 pernas de alta e vinha agora fazendo a primeira perna de baixa. Aí você compra aqui, nessa região, você toma stop. Aí você fala, por que que tem hora que funciona? Por que que tem hora que não funciona o setup? Então, todo setup tem que ter um contexto. Se o setup não tem um contexto, você vai tomar stop. Certo? Vou ver se tem mais um, acho que eu marquei mais um aqui. Olha lá, tem mais um aqui. Então vamos lá, ó, veja só. Então o mercado começa aqui com gap de alta, ele faz uma perna de alta, 2 pernas de alta. Aqui eu estou liberado para fazer entrada. Por que que eu estou liberado para fazer entrada? Estou liberado para fazer entrada porque eu posso ir buscar a terceira perna de alta que ele tende aqui vir a tocar nesse topo, até violinar esse topo aqui. Nesse caso, ele não foi. E se ele não foi, e eu estou aqui comprado numa região boa, eu posso sair no 0 a 0 ou com uma pequena perda ou com um pequeno ganho, tá certo? Então deu uma puxada, segunda puxada, eu tenho oportunidade para comprar para sair a minha saída aqui. Um scalpzinho rápido, tá certo? Rompeu a média. Depois que rompeu a média, rompeu o fundo do dia, o mercado já mostrou que não ia mais ficar para cima. E aí seria outro tipo de visão. Não é o caso de hoje aqui. Tá certo? Então, para você que opera média móveis, 20 períodos, 21 períodos, observe o contexto do mercado antes de fazer a sua operação. Você vai evitar aí muitos stops e vai melhorar aí a questão da sua conta. Tá bom, pessoal? Valeu aí, até mais.